Levantamento de dívida é a etapa mais chata da vida. Então, não vou dizer para vocês que, nossa, que emoção! Acordei super motivada para ir no banco, pegar o contrato da minha dívida e pegar o documento de evolução da minha dívida. Nossa, até me maquiei para ir no banco, né? Não, não vai ser e tende a ser um dos passos mais desafiadores, porque o banco não é que ele não quer que você tenha acesso a esses documentos, mas esses documentos não ficam no internet banking, esses documentos não ficam ali no teu aplicativo, esses documentos ficam sempre no cadastro do banco, lá no arquivo do banco, e para conseguir, muitas vezes você tem que primeiro ir na agência, fazer uma reclamação no saque, depois fazer uma reclamação na ouvidoria, que o saque não te deu o documento, até poder ir no Banco Central do Brasil registrar uma reclamação que esse documento não veio, e pode ser que no Bacen ainda eles não te deem o documento, mas é pouco provável, mas pode acontecer. E aí o que você tem que fazer? Repetir o Bacen, abrir mais um Bacen. Então, olha só que para conseguir o documento da tua dívida, que é o contrato, mais a evolução das parcelas, que é a DED, em média, você tende a levar quase 2 semanas. É um trabalho muito intenso e cansativo, porque, a vida acontece. Você tem que acordar, tem que botar as crianças para a escola, tem que manter a casa arrumada, tem que fazer mercado, tem que trabalhar, tem que lidar com todas as demandas que você tem na sua vida. E sim, você vai precisar separar um tempo para levantar suas dívidas. Você vai precisar ter paciência para pegar um caderno e falar dívida do consignado com BMG. Solicitei o contrato no saque tal dia, não veio. Fiz a reclamação na ouvidoria tal dia, não veio. Bacen número tal, resultado até tal dia. Então, assim, esse levantamento de documentos tem o objetivo que você entenda o que é essa dívida, qual é a garantia dela, quais foram os termos contratuais que você assumiu. Por exemplo, de um financiamento da Caixa, ele diz lá que se você tirar o salário de lá, vai reduzir, vai aumentar o juro, na verdade. Se você parar de usar o cartão da Caixa, pode afetar o juro, e tem lá as regrinhas. Cada contrato tem uma regrinha, e a regrinha que vocês precisam ficar mais atentos é a regrinha de quê? Que você autorizou muitas vezes sem ler, de que se você não tiver saldo na conta corrente, o banco pode ir lá na conta salário e pegar o dinheiro da sua conta salário, que essa autorização começou a ser válida, né, desde maio do ano passado, ou março do ano passado, não me lembro, agora com uma resolução que o banco agora tem, entre aspas, a permissão para ir lá na conta salário e pegar algumas parcelas, se a pessoa autorizou isso contratualmente, ou na abertura da conta, ou na contratação de um empréstimo, na adesão de um empréstimo. Então, o que você precisa das suas dívidas, né? Qual que é esse primeiro passo para conseguir as melhores taxas de juros? Um bom levantamento de dívida. É um processo cansativo? É um processo doloroso? Mas é um passo necessário. Por quê? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, e se você não tiver os detalhes das suas dívidas, você vai ficar igual cachorro correndo atrás do rabo, porque o gerente vai falar uma coisa, você não vai saber se aquilo que ele está falando faz sentido ou não ali, com aquele contrato que você fez. E o crédito pessoal que a Maria tem pode ser diferente do João, né? Então, pode ser que a Maria contratou aquele empréstimo há 3 anos atrás, pode ser que o João contratou há 6 meses e a cláusula nova está lá dizendo que o banco pode pegar dinheiro de onde quiser, né? Então, é importante ter o contrato e a evolução dessa dívida. Essas informações é um direito seu, e se você tiver o seu direito, né, vamos dizer assim, não atendido, você pode recorrer até o Banco Central do Brasil. A ordem que eu recomendo fale lá com o gerente, depois no saque, depois na ouvidoria, depois com o Bacen. Segundo ponto, classificação dessas dívidas. E eu sempre trago aqui uma coisa que vocês vão conseguir sair daqui e colocar em prática, né? Os empréstimos, basicamente, eles vão se dividir em 2 grupos, que são as dívidas com garantia e sem garantia. Eu cito como dívida com garantia as principais, tá? O crédito consignado, o crédito imobiliário, o financiamento do veículo, e eu coloco nesse grupo o CDC salário, porque existe lá uma cláusula que você disse que autorizava descontar direto do teu salário, e pode entrar aqui também o cartão de crédito consignado no salário, tá? Então, eu coloco basicamente essas 5 dívidas nesse grupo, que são as dívidas com garantia em alguma coisa, né? Eu brinco que são as garantias com alguma coisa. E do outro lado,
entram todos os empréstimos. Então, empréstimo com financeira, empréstimo pessoal, e aí os nomes desses empréstimos variam muito. Até as renegociações entram aqui, porque uma renegociação nada mais é do que um pacto ali de um crédito pessoal, onde o banco está renegociando as suas dívidas. Então, todos os outros contratos de empréstimos vão entrar aqui no lado sem garantia. Como é que eu descubro se a minha dívida é com garantia ou sem garantia? Bingo! Lá no contrato que eu falei para você pegar. Porque se a sua dívida tem garantia, lá no contrato, que é aquele documento cheio de, eu falo, né, direitiquês, que é o linguajar ali do direito, né, vai ter uma cláusula que chama assim, das garantias. Né? Essa cláusula é a cláusula que diz assim, no caso de inadimplência, o bem que está vinculado em garantia, que é a casa tal, pode ir para leilão, o carro pode ir para busca e apreensão. Se o funcionário for demitido, 30% da rescisão vai pagar o crédito consignado. Então, chama das garantias, tá? Para o funcionário público, que não tem como, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não tem como ser demitido, tem ali as cláusulas no caso dele mudar de função, no caso dele levar o salário para outro banco, porque o consignado é descontado direto na folha, né? Não tem nada a ver com o banco. Então, esse grupo das garantias, você vai ver no contrato lá das garantias. E as dívidas sem garantia, você vai ver que lá não vai ter essa cláusula das garantias, mas vai ter uma especificação de, no caso de inadimplência, né? Então, quando tem garantia, é muito claro. Pode ser que tenha garantia em aval, por exemplo. Então, se o fulano não pagar, o avalista João da Silva se responsabiliza pela dívida. Então, sempre que tiver uma garantia, vai ter uma cláusula ali, da garantia. Então, por isso que é importante ter o contrato, porque o contrato que foi pactuado entre vocês, agora que vocês vão estar sem afetação emocional, que eu falo, né, sobre aquela dívida, você vai olhar o contrato e falar, tá, entendi. Então, esse contrato aqui é um contrato que tem garantia e esse aqui é um sem garantia. Então, em geral, os contratos sem garantia, fica ali claro que você, no caso de inadimplência, terá o seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, podendo responder extrajudicialmente ou judicialmente com todos os seus bens, né? E aí normalmente está lá que pode penhorar os bens, tal, que é a cláusula de garantia.